Olá, alunos cenecistas. Nós, da equipe de Geografia da Escola Cenecista, estamos aqui para passar algumas dicas para vocês sobre esse Enem, que será agora no próximo sábado e domingo. Sabemos que vocês estão muito bem preparados. Preparamos o ano inteiro para isso. Sabemos que vocês sabem horrores sobre o assunto. Mas eu, professora de Geografia Geral, Célia Campos, e o professor de Geografia do Brasil, Ricardo Augusto, estamos aqui para tentar dar umas dicas de possíveis questões que estarão desafiando vocês nesse Enem e que vocês, com certeza, vão tirar de letra. Vejamos as questões, então. Uma das questões que nós estamos falando intensamente em todas as aulas, é a questão da migração internacional que está ocorrendo agora e um fluxo migratório imenso para a Europa. Então, a Síria está mandando uma quantidade muito grande de refugiados para a Europa. Por quê? Os refugiados sírios iam para a Turquia, para o Líbano, para a Jordânia. Mas, tendo esses países esgotado a sua capacidade de receber refugiados, os refugiados sírios, então, se dirigem à Europa. Quando eles se dirigem para a Europa, qual será o grande motivo dos sírios escolherem a Europa? O fator que contribui para essa migração é o religioso? Os sírios têm a mesma fé dos europeus? Não, né, gente? É econômico? Os sírios vão buscar emprego com melhor remuneração na Europa? Sabemos que refugiados, ao pedir refúgio num país, ele não pode trabalhar. Geográfico, proximidade espacial entre os sírios e o país, entre a Síria e os países europeus? Sim. Então, eles procuram a Europa por uma questão de proximidade geográfica, né? Então, não é o fator financeiro, não é o social, não é o econômico, não é o religioso, mas sim o espacial. Nessas questões, outros grupos que migram muito são os líbios, são os afegãos, né? Os eritreus, todos eles estão migrando. Agora, nessa segunda questão, nós já estamos colocando a distribuição da população economicamente ativa nos setores de atividade dos países. Então, se você pegar o país 1 e o país 2, você vai ver que o setor primário e o setor primário desses dois países abriga 1% da população economicamente ativa e abriga 2,5%. Então, esses países são países altamente industrializados. A agricultura é muito mecanizada e eles utilizam pouquíssima população ativa nas atividades rurais. Já o país 3 está apresentando 91% da população no meio rural, a população ativa trabalhando no meio rural. O que significa? É um país pouco industrializado, a mecanização no setor agropecuário é muito pequena e ele é um país tipicamente agroexportador. Então, a questão, nós estamos perguntando que tipo de país seria o 3 e o 4. Então, o 3 seria o país agroexportador e o 4 seria um país emergente. Porque observe vocês, como no 4 equilibra a população no setor primário e secundário, revelando uma certa mecanização já no setor primário. Então, nós temos a resposta D. Tá? O 3, com a maior parte da população ativa no campo, é agroexportador. E o 4 é um país emergente ou de industrialização tardia. A outra questão que nós queremos falar com vocês se refere à saída do Reino Unido da União Europeia e esse plebiscito histórico que levou ao rompimento do país com a União Europeia, que os jornalistas chamaram de êxodo
do Reino Unido da União Europeia, ou saída britânica da União Europeia, você vê que houve uma maior votação pela saída na Inglaterra. E o país de Gales também. Mas Escócia e Irlanda do Norte, eles não votaram a favor do Brexit. E aí, gente, nós sabemos que essa saída do Reino Unido da União Europeia tem consequências, né, que são de ordem territorial, que são de ordem econômica, que são de ordem social. Então, a nossa questão, nós estamos perguntando uma consequência territorial da saída do Reino Unido da União Europeia. É a redução da livre circulação de mercadorias? Não, gente, porque essa questão é uma situação econômica, uma consequência econômica. É a vigilância de fronteiras para impedir a livre circulação? Não, isso não é territorial, é social. É a fragmentação do Reino Unido com risco de separação da Escócia e da Irlanda do Norte? Sim, porque eles não eram favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia, a maioria da população deles. Então, eles podem, possivelmente, pedir um plebiscito para fazer o separatismo em relação ao Reino Unido. Tá? Então, gente, essa questão é outra questão de muita atualidade que, às vezes, pode estar de uma ou de outra forma nas questões do Enem. Por outro lado, nós temos uma questão agora que é uma dificuldade para os alunos, que é a formação das rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas, para se formar, eu preciso ter um material em fusão, que é o magma, e esse material em fusão, ele vai sofrer uma queda de temperatura, vai consolidar, vai virar uma rocha magmática, que vai ter um processo depois, futuramente, de erosão, um processo de sedimentação, consolidação de sedimentos e dá origem à rocha do tipo B, que é uma sedimentar. E se essa rocha, tanto a sedimentar como a magmática, sofrer o aumento do calor e da temperatura, que são elementos do metamorfismo, vai originar uma rocha metamórfica em si. Então, nós perguntamos, nessa imagem, que letra indica a rocha metamórfica e as condições necessárias para a ocorrência do metamorfismo? Gente, o A não pode ser, porque o A é uma rocha magmática. O B não pode ser, porque o B é uma rocha sedimentar. O C provavelmente é uma rocha metamórfica. Mas o elemento do metamorfismo é o calor e a temperatura? Sim, é o calor e a temperatura. Portanto, a resposta é C. Por que não pode ser o B? Porque o B, a rocha, é sedimentar. Tá? E apesar do elemento formador da rocha, está certo que é o calor e a temperatura. Né? Então, essas questões, que a gente fala de erosão, que a gente fala de lixiviação, questões climáticas, essas questões mais características de geografia física, né? Elas são comuns e são muito fáceis de cair no Enem. Tá? Espero que vocês saibam, com cuidado, responder essas questões. Uma outra questão que nós colocamos para vocês é sobre o plantio direto. Na realidade, meninos, quando nós falamos em plantio direto, nós estamos falando de uma nova técnica agrícola que o Brasil está usando e que começou no sul do Brasil, em que é uma técnica que consiste em plantar um novo cultivo sobre a palha do cultivo anterior. É lógico que esse plantio direto, ele vai reduzir uma etapa de aração. Então, nós não vamos ter mais a terra desprotegida, com o revolvimento, né, feito pelo arado, depois o nivelamento, e não vamos ter mais a terra exposta aos fatores erosivos. Por quê? Porque a palha da vegetação anterior, do cultivo anterior, ela está protegendo o solo.
Então, quando eu faço esse processo, essa técnica de plantio direto, eu tenho aí uma característica que vai auxiliar a diminuir a erosão do solo. Então, foi justamente essa a nossa pergunta. O plantio direto é um sistema que contribui para evitar a remoção dos minerais do solo. Remoção dos minerais do solo significa erosão, porque a eliminação da etapa de aragem do solo e o plantio de sementes sobre a palha da vegetação anterior vai reduzir a erosão no solo. Então, se nós olharmos outra vez as alternativas, nós vamos ver o seguinte: a alternativa será A. Por quê? Porque o plantio direto vai reduzir o processo erosivo do solo por ação do vento e escoamento da água da chuva. Está vendo? Então, essa é a situação. Por que não pode ser o uso de combustíveis nas máquinas agrícolas? Porque, neste caso aí, reduz a emissão de gás do efeito estufa, gente. Por quê? Porque se eu reduzo uma etapa de queima de combustível fóssil nas máquinas agrícolas para aração, eu diminuo emissões de gás do efeito estufa. E por que não é o uso da água para irrigação? Porque isso é uma característica ambiental de preservação dos mananciais. A palha segura umidade. Então, se a chamada da questão falou em reduzir, eliminar, né, a remoção de minerais do solo, então a palha vai proteger o solo dos processos erosivos. Por isso que é água. Então, nessas circunstâncias, eu vou me despedindo de vocês, vou ficando por aqui e vocês vão ter a certeza que vocês estão muito bem preparados, vocês se prepararam o ano inteiro para esse grande momento, vocês são capazes, são ótimos e vão, nesse primeiro dia do Enem, sair muito bem e resolver com sucesso todas as questões de geografia geral e também de geografia do Brasil que estarão para vocês resolverem. Meninos, boa sorte, que vocês tenham grande sucesso, fiquem calmos, vocês são capazes, porque vocês são alunos cenecistas. Beijão para todo mundo, amo vocês. Tchau, tchau. Olá, alunos cenecistas. Meu nome é Ricardo, sou professor de Geografia do Brasil. Estou aqui para fazer alguns comentários, alguns apontamentos acerca de possíveis temas, pressupondo alguns assuntos que poderão cair no próximo vestibular Enem. Vamos à primeira questão. Bom, de acordo com esse mapa, a malha ferroviária brasileira. Vocês observarem ali, observe o mapa para responder a questão. Deem uma olhada na legenda. Na legenda diz o seguinte: bitola, bitola métrica, bitola larga, bitola em projeto. Bom, significa dizer que há uma diferença de metragem de bitolas. Primeiro ponto. Segundo ponto, verifiquem vocês que a ferrovia norte-sul, que é aquela que
parte praticamente lá do estado do Maranhão, sul do Maranhão, mais ou menos sul do Maranhão até o estado de Goiás, é projeto. Por outro lado, essa ferrovia, também em verde, que parte do Sudeste em direção ao estado de Rondônia e depois ali do Mato Grosso, especialmente Cuiabá, em direção também ao Pará, Santarém, a Ferronorte também é projeto. Significa dizer que a malha ferroviária ela não integra todo o território nacional. Bom, partindo dessas observações, podemos concluir que, letra A, integra todo o território nacional, todo o território nacional anulou esse item. Letra B, apresenta um grande problema em relação à diferença de bitolas? Sim, esta é a alternativa correta. Letra C, por que ela está errada? Consegue integrar todo o Nordeste? Não. Verifiquem vocês que parte do Nordeste ali não vivencia essa integração ferroviária, principalmente ali o que diz respeito à região do sertão nordestino. Letra D, é o principal meio de transporte de grãos no Centro-Oeste, não só na região Centro-Oeste, mas no território nacional. O principal meio de transporte de grãos é o transporte rodoviário. Por sinal, o transporte rodoviário ele participa da matriz de transporte no Brasil em cerca de 58%. Letra E. Do Sul, apresenta maior integração em relação à do Sudeste? Também não. Nós temos uma malha ferroviária no Brasil de algo em torno de 24 mil quilômetros quadrados. A região Sudeste abriga cerca de 24 mil quilômetros. A região Sudeste, ela abriga uma malha ferroviária de 5 mil quilômetros aproximadamente. Ou seja, e se vocês também observarem ali no mapa, por favor, olha só, a região Sudeste, ela apresenta uma integração muito maior do que a região Sul. Portanto, a alternativa E é errada. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos, inclusive considerando para além da questão. Olha só, o transporte ferroviário no Brasil, ele representa cerca de 25% da matriz de transporte. O transporte ferroviário ele é muito utilizado basicamente para transporte de grãos e minérios. E, nesse caso, são produtos de baixo valor agregado. A partir de 1996, ele vivenciou o transporte ferroviário, vivenciou um processo de transferência de suas operações, concessões. Portanto, as operações passaram a se tornar privadas. E com certo domínio da companhia Vale nesse uso da malha ferroviária no Brasil. Considerem também, meus caros alunos, as vantagens do uso do transporte ferroviário. Primeiro, ele apresenta elevada capacidade de carga e, logicamente, um menor custo de frete. Por outro lado, apresenta menor custo em termos seguro de carga. E terceiro, é um meio de transporte favorável a médias e grandes distâncias. Olha os fatores desfavoráveis. No Brasil, apresenta diferenças de bitolas. Isso dificulta um processo de integração entre a malha ferroviária existente. Possui menor flexibilidade no trajeto. Geralmente, tem dificuldade, tem que contornar aí, áreas de relevo planáltico. Necessita de transporte complementar, ou seja, transporte complementar de porta a porta. Nesse caso, é o transporte rodoviário. A próxima questão. Bom, o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Bom, observando o gráfico, vocês vão observar que os imóveis acima de 1.000 hectares de terra, eles ocupam cerca de 53% do espaço agrário brasileiro. Bom, que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? Letra A. A concentração de terras nas mãos de poucos? Sim. Haja visto que nós temos algo em torno de 1,4% até 1,6% do número de proprietários rurais, dominando aí cerca de 49% a 53%. É porque esse dado aí é de 98. Se nós atualizarmos para 2003, vocês verão mais para frente essa diferença. Bom, por que o item B está errado? Olha só, a existência de poucas terras agricultáveis? Não. O Brasil se gaba por possuir uma grande extensão de terras agricultáveis. E, claro, necessitando
de agregação de tecnologia a esse campo. O que significa isso? A calagem, a adoção de adubos e fertilizantes, até para fazer a correção do nitrogênio, fósforo e potássio. Bom, letra C. O domínio territorial dos minifúndios? Não. Haja visto que ali no gráfico destaca que o domínio territorial é por conta dos latifúndios. A primazia da agricultura familiar? Também não. A agricultura familiar ela é destaque nas propriedades até 10 hectares e que corresponde ali basicamente a 1,3% do espaço agrário brasileiro. Letra E. A debilidade dos plantations modernos? Não. Haja visto a expansão do cultivo da cana-de-açúcar, tanto no Sudeste, Centro-Oeste e tem caminhado aí em direção à Amazônia. Bom, para além do Enem, extrapolando aí aquele assunto discutido, um assunto anterior discutido, existem dois tipos de latifúndios. O latifúndio por dimensão. Esse latifúndio por dimensão, ele apresenta uma extensão, considerando área, acima de 600 módulos rurais regionais. E o latifúndio de exploração é um latifúndio improdutivo, correto? E que apresenta área inferior a 600 módulos rurais regionais. Bom, do lado, observa-se que, em termos área ocupada, olha só, 1,6%, o tamanho das propriedades, as propriedades com menos de 10 hectares e as propriedades com 10 até menos de 100 hectares, eles representam 84,9% dos estabelecimentos. Esses 84,9% dos estabelecimentos corresponde a 20% da área ocupada. Por outro lado, os imóveis com entre 1.000 ou mais de 1.000 hectares em número de estabelecimentos corresponde a 1,6%. Agora, em relação à área ocupada, olha lá, 43,8%. O que significa isso? A estrutura fundiária brasileira é uma estrutura fundiária bastante concentradora. Muitas terras nas mãos de poucos proprietários. A próxima questão. Bom, vários meios de comunicação no país divulgaram no mês de junho de 2016 que o Brasil entrou no seleto clube dos países que dominam a tecnologia de processamento de urânio enriquecido com fins pacíficos, mas com potencial comercial, e que as indústrias nucleares do Brasil finalizou acordo para primeira exportação, ainda este ano, de urânio enriquecido para a Conoar, Combustíveis Nucleares Argentinos, estatal argentina. A negociação prevê a entrega de 3 lotes no montante de 4 toneladas, com um teor de enriquecimento, um teor de enriquecimento distinto. O primeiro, de 1,9%, o segundo de 2,6% e o terceiro de 3,1% no valor negociado de 4 milhões de dólares. Os 2 primeiros lotes foram processados com urânio enriquecido importado e transformado em pó, enquanto o último foi totalmente enriquecido e transformado em pó na fábrica das indústrias nucleares do Brasil, em Resende. O material vai ser entregue à Argentina, que o utilizará na sua usina nuclear de Atucha. A indústria nuclear do Brasil ainda aguarda autorização do Ministério das Relações Exteriores para fazer a exportação. Além do Brasil, o urânio enriquecido por outros 11 países. Considerando 197 países, 11 países é um número muito pequeno, estes que dominam a tecnologia nuclear, ou seja, a capacidade de enriquecimento de urânio. Bom, de acordo com o texto, pode-se inferir que, letra A diferença nos teores enriquecidos demonstra que o Brasil domina parcialmente o processamento de enriquecimento do urânio? Não. Haja visto, olha só, lá no texto. Aqui, ó. Enquanto o último lote foi totalmente enriquecido e transformado em pó na fábrica das indústrias nucleares do Brasil. O Brasil domina toda a cadeia de enriquecimento de urânio. A gente só não tem uma capacidade de produção de urânio enriquecido em escala comercial. B. O Brasil domina totalmente a tecnologia de enriquecimento do urânio?
que é a etapa mais cara e sofisticada do processo, correto. Por que a letra C está errada? É expressivo o número de países com capacidade tecnológica para enriquecer urânio, para o enriquecimento de urânio, apesar dos elevados custos? Não, não é expressivo o número de países. Vale destacar que lá no texto fala em 11 países que detêm essa capacidade de enriquecimento de urânio. Letra D. Apesar da capacidade de enriquecimento de urânio pelo Brasil, tal atividade pouco contribui para a evolução tecnológica no setor. Também está errado. Quando se fala em desenvolvimento de tecnologia nuclear, a energia nuclear ela pode ser utilizada e deve ser utilizada em vários setores da economia, a considerar o setor industrial, a produção de energia, o setor agropecuário, o setor de saúde. Portanto, contribui para a evolução tecnológica, pouco contribui? Não, ela contribui e muito, inclusive para outros setores, isso sem falar na questão militar. Alternativa E. As exportações de urânio enriquecido brasileiro para a Argentina abrem espaço para futuras vendas também a todos os países europeus? No caso específico, a Inglaterra, a França, a Espanha, a Alemanha, a Itália não precisam importar urânio enriquecido. Eles possuem capacidade para enriquecimento de urânio. Portanto, para todos os países europeus, isso invalida esta alternativa. Bom, extrapolando aí, no Brasil, a única área oficial em que se caracteriza pela exploração de urânio é no município de Caetité, entre o município de Caetité e Lagoa Real. Agora tem um porém. As indústrias nucleares do Brasil, elas retomaram a exploração de urânio na Bahia e devem atingir cerca de 800 toneladas em 2022. Isso vai nos dar uma situação, uma condição de nos tornarmos autossuficientes na produção de urânio enriquecido ou na produção de urânio para o atendimento da demanda interna. E nesse caso corresponde a Angra 1 e Angra 2. Vale destacar também que, olha só, as áreas em que são caracterizadas como reservas de urânio, Surucucus no estado do Amapá, Itataia, Santa Quitéria no estado do Ceará, Rio Cristalino no estado do Pará, Campos Belos no estado do Tocantins, Espinharas no estado da Paraíba, Lagoa Real no município de Caetité na Bahia, o Quadrilátero Ferrífero, o município de Caldas, Poços de Caldas no estado de Minas Gerais, Amorinópolis no estado de Goiás e Figueira no estado do Paraná. Bom, tirando ali Lagoa Real, as demais áreas são caracterizadas como áreas de reserva. No mais, desejo a todos vocês, meus caros alunos cenecistas, uma boa sorte, sucesso. Vocês se prepararam, agora é hora de colherem os frutos. Que Deus os ilumine e muito boa sorte.